Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Eu trouxe hoje para o canal a questão do dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E eu quero mostrar para vocês algo que está no texto de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 9. Então eu vou ler esse trecho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos estar vendo aqui no texto o que é que Paulo fala, ou melhor dizendo, para quem é que o Senhor Jesus Cristo vai chegar como um ladrão de noite. Essa mensagem é muito importante que você consiga compreender, então eu peço que você coloque a sua atenção neste momento no que o texto diz. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O que é chegar como um ladrão de noite? É chegar quando não se espera. Um ladrão nunca avisa o dia que vai chegar, nunca avisa a hora que vai chegar. A ferramenta do ladrão é a surpresa, é o ato da pessoa não estar esperando. Por isso ele consegue cumprir o seu objetivo, né? Que é invadir a casa, em silêncio, roubar aquilo que ele quer. Então aqui Paulo está fazendo uma analogia, não porque o Senhor Jesus Cristo seja um ladrão. Preste bem atenção. Versículo 4 diz assim: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. De você que aqui nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo faz uma separação entre as pessoas que estão no dia, ou seja, na luz, e as pessoas que estão em trevas, na noite. Por que é que Paulo fala sobre isso? Porque aquele que está em Cristo, aquele que está na luz, aquele que está no Espírito Santo, tem a revelação de todas as coisas, com relação às coisas espirituais. Então, Paulo está dizendo aqui que aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles vão saber discernir quando o Senhor Jesus Cristo está chegando. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles têm a revelação por meio da palavra de Deus, o que está escrito na palavra, para saber o momento em que o Senhor Jesus Cristo está chegando. É por isso que ele diz: vós sois filhos da luz. Já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E ele completa com o versículo 6. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui em alertar os irmãos para que os irmãos estejam na luz? Para que os irmãos estejam com uma mente sóbria, ou seja, em outro momento ele diz assim: permaneçam naquilo que vocês foram ensinados. Por que que o apóstolo Paulo tem esse cuidado com os discípulos dele? Porque ele sabia que a apostasia viria. Ele não sabia em que dia ela chegaria, mas ele sabia que ela viria. E isso mostra o quê? Ele faz até uma analogia aqui. Ele fala sobre uma pessoa que bebe. Uma pessoa que bebe, ela bebe de noite, não é assim? E ela bebe porque ela está em trevas. Ela se embebeda porque ela está em trevas. E o que acontece com uma pessoa que se embebeda? A mente da pessoa fica entorpecida. Ela já não tem mais a razão completa. Ela não tem, por exemplo, condições de dirigir. Por quê? Porque ela não enxerga direito. Ela não tem mais domínio sobre o seu corpo, sobre os seus movimentos. Então, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia para nos mostrar que nós precisamos estar na luz para que os nossos pensamentos não sejam entorpecidos e que o nosso corpo esteja no funcionamento que deveria estar, no funcionamento correto, porque o corpo ele segue aquilo que está na mente. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui está dizendo: esteja na luz. Se você estiver na luz, a sua mente estará sóbria e o seu corpo seguirá a sua mente. É disso que ele está falando. Mas olha, quem está na luz consegue então perceber que os sinais que estão descritos lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 13, que todos estes sinais já estão acontecendo. Aqueles sinais que o Senhor Jesus Cristo disse que antecederiam a sua volta.
Outro sinal muito claro nos nossos dias é o sinal que o apóstolo Paulo deu, o próprio apóstolo Paulo deu, que é a apostasia. Estes sinais já estão acontecendo. Todos. Não falta nenhum sinal. Todos já ocorreram. Todos se cumprem. Então, irmãos, sejamos sóbrios. Vamos esperar o Senhor Jesus Cristo como pessoas que têm o total domínio sobre o seu pensamento, que têm total sobriedade, que têm capacidade de raciocinar perfeitamente, sem permitir que o nosso pensamento esteja entorpecido. Porque para estes que permitem que os seus pensamentos estejam entorpecidos, estes sim, o Senhor Jesus Cristo virá como um ladrão na noite, porque eles não estão esperando. Estão em trevas. Espere o Senhor Jesus Cristo. Tenha clareza na sua mente. Olhe pela palavra de Deus. Veja como os sinais estão se cumprindo. Abra os teus olhos. Esteja na luz. Seja sóbrio com relação à palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.